Prontinho. Agora você vai ficar quietinho, tá bom? Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos nesta segunda-feira para mais uma aula. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, nos conectando aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual deste grupo. E assim, vamos convidando a Andréia, que fará por nós a prece inicial, e a Eli, que fará a harmonização. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Querido Deus, Mestre Jesus, estamos aqui reunidos e pedimos a Ti que nos ilumine, nos proteja, nos dê compreensão desta aula que vai iniciar, que os nossos benfeitores possam nos ajudar, nos guiar no entendimento, que eles possam guiar os professores para que possam nos instruir da melhor forma possível. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, deixa eu colocar para ele a harmonização. Que minha barrinha, ela cisma de ficar no lugar errado. Eu tenho que subir. Está todo mundo chegando. A parte de cima tem uma tarja que está cobrindo o título. Ai, Pelo menos para mim. o que está acontecendo aqui? Agora deu. Deu? Coisas de 150. internet. Coisas de internet. Coisa de internet. 157 crianças. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Jesus, Mateus 18, 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua... Eu não estou conseguindo ver a última linha. Peraí. Primeiro que eu vou me acertar aqui. É que minha barra de compartilhamento está bem aqui embaixo. Pronto. Sublimação. É imprescindível o abrigo moral. Isso, a sua sublimação, isso. É imprescindível o abrigo moral que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. Descendo, peraí. Hoje o negócio dessa barra está complicado. Bom. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da... Eu não consigo ler. Da justiça terrestre. Tá, da justiça terrestre. Hoje o negócio está complicado. Não despreze, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada.
Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Pronto? O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão... Espera aí, Lili. Vive o homem. Hoje meu computador cismou de querer brincar comigo. Esse é do Fonte Viva, porque senão eu tenho o livro. Não, eu vou... É que ele tá... O mouse, ele tá querendo brincar hoje. Pronto. Vai lá. Não. Tá, o prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Tá vendo? Vocês vão querer... O prato de refeição... Isso. Lembremos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje. Será condená-la ao menosprezo de si mesma, no serviço de que se responderá amanhã. Uhum. Vamos, Tim. O que você nos diz? Eu acho assim que... acho que quem está hoje, então, acho que é pior ainda, né? Eu acho que criar um filho não é uma tarefa fácil, porque você tem que se preocupar com muitas coisas, né? E você tem muita interferência externa, você tem que tomar muito cuidado, tem muita influência de outras pessoas, de escola, de pessoas que não têm a mesma conduta que você tem. Então, você tem que ser muito vigilante mesmo, a todo momento, entendeu? E não é uma tarefa fácil, você tem que estar sempre corrigindo, sempre atento, sempre demonstrando, né, a sua conduta, fazer as coisas com muito amor, né, principalmente as coisas simples, né, acho que é super importante. E eu acho que eu considero uma das tarefas mais difíceis, é você educar um filho corretamente, né, vigiar muito, entendeu? Muito importante, mas muito perigosa, né? Então, você tem que vigiar, né? E realmente, né, eu acho que, né, na minha opinião e na minha vida, tá? É a parte fácil, tá? A parte difícil realmente é o acolhimento moral, a educação moral. Essa, para mim, é a mais difícil. Essa é a minha visão. Tem alguém mais que quer complementar? Alguém mais que falar alguma coisa? O texto já é bem claro, né? Não é somente o alimento e o vestuário. Pai, mãe ou quem estiver no lugar, né? Tem que proporcionar muito mais além do que isso. É importante, sim, a criança precisa, é claro, do alimento, precisa do agasalho, mas ela precisa muito mais do exemplo, principalmente dos bons exemplos, dos bons ensinamentos. Elcio, alguém mais quer falar alguma coisa? Elcio, quer complementar? Não. Não. Foi aquilo que ele falou mesmo e que a Rosana está falando também, que a Rosana acabou de falar, né? A gente não adianta querer só alimentar uma criança
dar roupa, dar tudo do bom e do melhor para essa criança, os melhores brinquedos, as melhores escolas, mas não ensinar a criança a ter uma moral, né? A saber o que é o amor, a saber o que é a caridade, a saber respeitar os outros, a ter respeito pelo próximo, a amar o próximo, né? E a gente sabe que a criança a gente consegue moldar ela até uma certa idade, né? Que eu já falei para vocês que até os 7 anos de idade. Depois dos 7 já fica um pouco mais complicado. E toda a criança, ela é ingênua. Então, se dependendo daquilo que você fala, é o que ela vai entender, o que ela vai compreender e é o que ela vai fazer. Então, nós somos os moldes, os pais são moldes para essa criança. E ela vai copiar tudo aquilo que ela está vendo dentro de casa. Né? Se ela tem um lar onde os pais brigam o tempo inteiro, onde os pais discutem, ela, quando chegar na escola, é dessa maneira que ela vai agir com os coleguinhas, é dessa maneira que ela vai tratar os colegas, os professores, né? Qualquer coisa que façam para ela, ela vai ser uma criança chata, nada ela vai querer fazer, tudo ela vai achar que ela pode, que ela consegue. Aonde é que vai entrar o orgulho, quando eu expliquei para vocês na aula passada, do orgulho, que a gente falou a respeito das crianças, né? Por quê? Porque ela pode. Então, ela também tem que ter tipo assim, vamos falar assim, é uma rédea, né? Os pais têm que saber conduzir essas crianças. E a gente sabe que os pais de hoje, tem muitos pais com a criançada que vem vindo agora aí, com os espíritos que vem vindo, que estão chegando, a gente sabe que eles têm um chip, assim, bem mais adiantado do que os nossos. Então, tem pais que não conseguem entender o que está acontecendo. E é mais fácil eles darem um celular na mão da criança para a criança ficar quieta, do que eles passarem o ensinamento, do que eles mostrarem quem é Jesus, né? Todo esse tem um trabalho, né, com a criança. Isso aí é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Criança pequenininha já para ficar quieta, o celular, o desenho, um filminho, em vez de conversar, né? É mais fácil. Às vezes não é nem por ficar quieto, né? É pela falta que acho que os pais sentem que estão, né? Porque ficam fora de casa, às vezes deixam escolinhas, não dá atenção necessária, então é uma compensação. Eu penso assim, é uma compensação que os pais querem dar, dando tudo, né? E não é por aí, né? Eu acho que é difícil, né? Acho que, primeiramente, ensinar moral, né? Humildade, tudo, né? O que já foi falado. Mas não é só mesmo o fato de querer que elas fiquem quietas, é querer dar, você quer, então, eu não estou podendo, não estive com você naquele momento, mas eu vou te dar isso, né? Não sabe dizer um não, né? Acho que o não é amor também, né? Ela está suprindo, né? Ela vai suprir aquilo que Exatamente. está faltando para a criança, né? Exatamente. E acho que às vezes a criança quer ouvir um não, né? Como resposta, às vezes, né? É o que ela está esperando, é o que frustra, é o que está dizendo no final, né? Que no futuro vai reverter numa ansiedade, numa criança, num problema psicológico, né? Porque eles vão ficar guardado dentro deles, né? Mais para frente que vai, eu acho que é assim, que vai desencadear, né? Principalmente na adolescência, quando uma criança não ter acaba não tendo uma formação, uma orientação corretamente durante a infância mesmo, né? Desde o nascimento, o acolhimento, o amor, né? Que acho que já começa desde a gestação, né? Isso aí, né? E, bom, é isso que eu penso, não sei, né? A gente não é, não é o certo de nada, né? Uhum. Alguém mais quer falar alguma coisa? A casa é um caso, né? E eu acho também que, assim, como já falar, para escutar que minha internet acho que está ruim hoje.
Tá dando, Li? Pode Está falar. É, pipocando um é. pouco. Tá travando de vez em quando, mas dá para te ouvir. Eu acho que também a gente também tem que lembrar também que a criança é um espírito antigo também, né? E a gente também está aqui para tentar ajudá-lo, né? Então, a gente não veio como pai e mãe, filho, né? A gente já combinou isso, né? No plano espiritual, né? E a gente tem como missão ajudar essa pessoa e às vezes esse filho também ajudar os pais, né? É uma troca, né? Então, assim, eu tenho um filho, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, né? Como a Débora falou, acho que você, até uma certa idade, você consegue ter uma influência positiva muito boa, mas a partir de uma certa idade fica muito difícil. Aí que entra a mão dura, vamos dizer, rédea curta, realmente, que vai chegando uma idade e você não tem controle. Você não consegue estar o tempo todo, mesmo que você fique em casa, vamos dizer assim, né? Você não consegue ter controle de todos os atos, né? Então, mas eu acho assim, meu filho é um presente, eu considero meu filho um presente para mim, entendeu? E eu acho que eu aprendi muitas coisas com ele, e ele aprendeu muitas coisas comigo, né? Mas acho que cada caso é um caso, mas não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito gratificante e muito bela. É um presente, eu considero um presente. Apesar de todos os percalços, entendeu? Mas É é um aquilo que presente. você está falando, você se comprometeu a trazer esse espírito para a Terra e poder ajudar ele, né? A fazer ele evoluir, fazer Uhum, ele crescer, né? O importante é isso. isso mesmo. E vamos em frente. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Andréia? Eu também concordo com todo mundo, né? Concordo que é uma tarefa muito difícil e tal, mas eu acredito, eu vejo assim por mim, que a partir do momento que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era. Eu passei a perceber mais o outro, né? A percebê-la e a cada instante, né? Eu tô vendo o que que ela tá fazendo, o que que será que ela tá querendo. Explico para ela as coisas, por que que não pode, por que que pode. Ela me explica as coisas e essa parte assim é muito interessante. Porque a gente vai vendo assim o desabrochar, o entendimento, e eu sempre tô com um olhar nela, né? Eu vejo muitos pais que eles não olham, eles têm um filho, mas às vezes assim dá a impressão que eu tenho um filho porque é o comum da sociedade ter um filho, e não porque é alguma coisa que realmente eu queria lá do fundo do meu coração, né? E para mim não, a minha filha foi o que eu mais desejei na minha vida durante 7 anos, né? Então quando ela veio assim foi uma felicidade muito grande. Eu sempre estou vendo o que os outros pais, né, que se incomodam, que se propõem a educar da melhor maneira, o que eles colocam, quais são as dificuldades, as dicas, o que é legal estar ensinando, né? Então estou sempre pesquisando, eu estou achando isso assim uma experiência fantástica, né? Estou me aprofundando cada vez mais na espiritualidade para passar isso para ela, porque eu acho que se eu tivesse o conhecimento espiritual que eu tenho hoje, a minha vida desde o início teria sido muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais amorosa, né? Então é isso que eu quero passar para ela assim desde de pequena, para que a vida dela seja bem mais tranquila, né? Quando chegar na adolescência, né, que é uma fase bem mais difícil, que não tem assim tantos problemas, né, quanto outras pessoas que não têm nenhuma base espiritual. Aí é isso que eu penso. Certo, isso mesmo. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? O Elcio pode começar a nossa aula, então. Pronto, Elcio. Então,
Então vamos lá. Antes de mais nada, né, queria falar sobre a questão que vocês estavam falando aí, né, do André Luiz e do Carlos Chagas. Sabe que apesar de eu dar aula há muito tempo e dou aula aí, eu não sabia muito essa questão. Eu sempre tinha escutado falar que era Carlos Chagas. Só que agora, fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que isso não é unanimidade, não, né? Então é uma coisa muito complicada. É porque assim, o Valdo Vieira falava isso. Aí tem um livro de psicografia do Carlos Bacelli que também falava isso. Só que não tem nenhum que. Só que não bate, porque se ele ficou. Carlos Chagas encarnou num tempo que se ele ficou 8 anos, né, no umbral, não daria tempo, ele estaria no umbral ainda para começar a psicografar. Então, não estão batendo as coisas, né? Aí tem uma teoria aí, né, de que mais aceita aí, de que de que ele teria sido Faustino Spozio. Agora, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que essa questão é irrelevante, porque no próprio prefácio ele fala que tentou se esconder justamente para preservar a família, né, e os outros. Então, para quê? Se ele tenta se preservar, por que que a gente fica querendo saber quem foi esse espírito? Então, eu acho que o mais importante é a gente se apegar às obras dele, que são fantásticas, como espírito, tá? Depois que ele se recuperou lá no nosso lar, e tem coisas incríveis, né, de material dele, e eu acho que essa questão de quem ele foi passa a ser segundo plano, quando a gente vê aí o cabedal de obra que ele deixou de informação, tá? Então é isso que eu tenho a dizer. Realmente, apesar de tudo tender para ser Carlos Chagas, há controvérsias. Aí, apesar daí ter muitas teorias de que ele foi Faustino Spozio, também tem controvérsias. Então, se tudo tem controvérsia, a gente não pode afirmar, entendeu? Então é melhor a gente ficar aí pensando mais no que realmente nos importa, que são os ensinamentos. E o Daniel e a Camila levantaram a mão. Isso. Só uma questão que você falou aí da questão do tempo, que não casa com o tempo que ele passou no umbral com o tempo que passou aqui. Mas diversas vezes já se falaram aqui, até mesmo nas Exato, aulas, que que o o tempo lá tempo é daqui é diferente. Eu ia diferente. falar Então, isso. pode ter Exato. passado 8 anos lá e pode ter passado um ano aqui, 2 anos, né? A gente não consegue ter Então, essa mensuração, né? mas é que justamente quando ele fala 8 anos no umbral, ele falou o tempo daqui, né? Porque lá não tem tempo mesmo. Então, a única referência que a gente tem é o tempo daqui. Então, quando ele Entendi, fala, por exemplo, 8 anos, ele quis dizer o tempo daqui, entendeu? Então, entendi. teoricamente, não daria, né? Então, assim, é aí que tá. É discutir aí coisas que tem várias teorias, uns falam que não, outros falam que sim, e é uma discussão interminável. Por que que eu estou falando isso? Porque justamente o melhor é a gente nos pegar nesses detalhes, dá a impressão que nós somos aquelas pessoas que não acreditamos e ficamos procurando ali. é, Isso daí mostra um apego material nosso, né? Um atavismo, né? Da gente A querer saber mensagem não quem vai que é. mudar se de quem for o mensageiro, né? Exatamente, mas é impressionante como nós somos curiosos, né? A gente gosta de saber essas coisas, né? A gente gosta Mas da fofoca, não da mensagem. exatamente, de repente a mensagem e tudo fica a segundo plano e a gente fica aí preocupado com quem ele foi, né? Eu acho que a gente, mesmo como espírito, se alguém perguntar para a gente, eu acho que a gente deve se abster, falar que a gente tem várias teorias e nenhuma delas aí é totalmente certeira, entendeu? Mas tem teorias aí, pelo que eu vi, as teorias que mais combinam seria do Faustino Spozio, por incrível que pareça, tá? Combina com as coisas que ele fala no livro, combina, tá bom? Mas, mesmo assim, não dá pra gente afirmar, tá bom? A Elaine, é irrelevante, só perguntei por curiosidade porque vocês estão mais atualizados que eu, Mas realmente, você vê que a gente está vivendo e aprendendo, né? Eu sempre também escutei falar que era o Carlos Chagas, são coisas que a gente escuta falar e passa, mas a gente não pesquisa, né? E agora eu fiz uma busca rápida e vi que, né, não se pode afirmar isso daí, né? Tem várias teorias, tem obras falando, mas muitas coisas não batem, né? Então como é que a gente pode afirmar? Então é isso. Essa era a primeira coisa que eu ia falar. A segunda coisa era o questionário, né? Muitos comentaram que estava difícil lá
na última que eu falei o nível de dificuldade, eu acho que eu nunca vi uma barrinha tão grande lá no nível 5. Todo mundo achou difícil, né? Mas eu não fiz por mal, tá? Não falo assim, vou pegar vocês. Não. A intenção sempre é que vocês procurem, né? Mais do que a nota, é levar vocês a lerem o texto, né? E, e assim, realmente, né? Eu busco sempre fazer questionário que o aluno não consiga responder sem ler. Por isso, quem tenta responder sem ler, às vezes não consegue uma nota muito boa. Então, por isso que eu falo, pessoal, sempre que a gente passar o questionário, tentem fazer no final de semana, né? Que nem não deixar para a última hora, né? Ir fazendo, porque às vezes ele toma um tempinho aí, né? E se a gente deixa por última hora achando que vai conseguir, que vai ser fácil lá colocar qualquer coisa ou ir pela intuição, às vezes não vai, tá bom? Aí dá trabalho para vocês de ter que refazer, se quiser, né? Etc, etc. Porque isso é uma regra da diretoria, que ele fala que não pode aceitar, né, questionário com menos de 5, da nota que é 5. Né? E eu acho que lá no Mediúnico não pode aceitar com menos de 7, eu acho. Então, Certinho. então é uma regra lá dele, né? Então a gente busca seguir as regras. Tá bom? Não é nada pessoal, não é perseguição. A gente tem que obedecer aí o que a diretoria passa pra gente. Tá bom? Então é isso. E que mais? Mas agradeço a todos que refizeram, né, o questionário, foram lá de boa vontade, fizeram de novo, e vocês são ótimos, tá? Vocês são sensacionais, não tenho nem o que dizer. Obrigado, viu, pela dedicação, pela compreensão, pelo esforço, né? Sempre que eu perguntava, quer deixar esse, faz o próximo? Não, não, eu vou refazer. Então, tudo bem. Então, refaz, e eu ficava feliz de saber que a pessoa estava interessada e queria realmente fazer o questionário de novo e ir bem, né? Então, legal. Vamos à aula, então. Parar de enrolação, né? E é isso aí. Hoje nós vamos aqui, né? Hoje mais uma aula de novo, né? Que é mais baseada num livro que é mais ligado à parte moral da doutrina, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo 7, o item 1 a 21. Então, um tema que é mais focado menos na filosofia e mais na ética e na moral. E fala aqui sobre deixar vir a minhas crianças. E bem-aventurados os puros de coração, né? Então tem esses tópicos aqui, deixar vir a minhas crianças, pecado em pensamento, a verdadeira pureza, as mãos não lavadas e escândalos, né? A gente vai explicar aqui direito essa parte do escândalo, né? É importante a gente ter esse conceito como espírita, né? Ou aí para frente, quando a gente precisar, né? Saber esse conceito é muito importante. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso está em capítulo 5, versículo 8, né? O que quer dizer isso, né? Bem-aventurados os puros de coração. Lembram, né, que a gente falou lá que todas as frases de Jesus são promessas, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, ele está prometendo que aqueles que forem puros de coração verão a Deus. Faz sentido, né? Porque quem são os puros de coração? Os que vão virar espírito puro. Espírito puro vê Deus, né? Então, mais uma promessa aí de Cristo que não tem como não estar errada, né? Não tem como ele estar só brincando, né? Então, se ele fala, bem-aventurados puros de coração porque verão a Deus, é porque verão mesmo. Aqueles que forem puros de coração vão caminhar para a pureza espiritual, né? Não vão precisar mais encarnar, virarão espíritos puros e verão a Deus. Verão no sentido não de ver, né? Aquela história que a gente sempre fala, no sentido de compreender, sentir, né? Por aí vai, né? É uma interação aí que ainda é difícil a gente entender estando na matéria. Certo, Débora? Quer complementar alguma coisa até aqui? Não, não, tranquilo. Tranquilo? Então Sim. vamos seguir aqui. Então vamos lá.
O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E a gente vê, né? Pedro e Tiago já foram lá, né? Já foi interromper e ele já vendo o que o Pedro e Tiago ia fazer, ele já foi atrás. Interessante esse filminho, né? Bem legal, né? E, e é isso, né? Aquele que não entrar, que não tiver o coração puro, como que não, né? Não recebeu o reino dos céus como uma criança, quer dizer, com o coração puro, com a pureza de coração, não vai entrar nele, né? E não entra mesmo, né? Ou seja, não vai virar espírito puro, vai ficar ali. Não quer dizer que não vai nunca, né? Mas enquanto você não tiver esse coração puro, você não vai entrar. Não pode. Ah, professor, não, pode desistir, não vai. Enquanto não tivermos o coração puro, não vamos entrar, né? Ah, então o que precisa, né, para eu ter esse coração puro? Então, nós vamos falar hoje na aula, vamos entender um pouco mais, ok? Alguém quer comentar alguma coisa do filminho? Débora? Bonitinho, né? Ah, muito lindo. Ele está Sempre bom. sempre de olho nos discípulos dele, né? Que são eternas crianças, né? E crianças grandes. Exatamente, né? Tá sempre de olho ali, né? Sempre, né? Você falando isso, me veio aquela passagem, né? Que eles estão brigando para ver quem queria ser o maior entre os apóstolos, né? E daí ele quietinho, começa a lavar o pé lá, né? Ah, Então, assim, ele sempre, né, vai dando uns puxãozinhos de orelha aí nos apóstolos, né? Então é bem legal. Você falou disso na última aula, né? Sobre essa passagem, foi. né? Eu Isso, falei dessa da passagem. humildade. É, A humildade. isso. Legal. Então, é isso aí. Deixar vir as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E não vai entrar mesmo, tá? Precisamos, para entrar lá no reino de Deus, né, que é vamos dizer assim, né, que é conhecer Deus, conhecer, né, o que é reino de Deus, né? Na verdade, o reino de Deus é obra de amor no coração dos homens, né? Então, como que você vai conhecer o reino de Deus se você não tem a pureza de coração para encontrar esse reino de amor no coração dos homens? Não tem como, né, pessoal? Então, assim, as coisas estão ligadas, né? A gente só vai conhecer verdadeiramente, né, o reino de Deus, ver Deus, né, que nem Jesus fala na sua promessa, né, que verão a Deus, né? Ver no sentido figurado. Entender as coisas de Deus, as coisas do mundo, do universo e tudo que existe, só com a pureza de coração, ok? Porque é necessário um nível espiritual para isso, ok? Então, a maioria acertou isso aqui no questionário. Não é as crianças, mas quem se assemelha a ela, né? E criança é assim, né? Criança é uma coisa super bonitinha, né? Criança tem a pureza de coração, né? Ligada à simplicidade e humildade. Exclui todo egoísmo e orgulho, né? É difícil você encontrar, né? Egoísmo, a gente vê, né? Algumas crianças ali que não quer dividir o brinquedo com o amiguinho, né? Mas é raro, né? E quando isso acontece, a mãe já fala, não pode, né? Como assim não vai dividir com o amiguinho, né? Vão brincar juntos, né? Não sei o quê, né? Então, daí depois passa um pouquinho, já está todo mundo brincando junto lá, né? Então, criança a gente não vê esses sentimentos mais pesados aí, né? De egoísmo, de orgulho praticamente nenhum, né? Criança não tá nem aí, se ela tá toda cheia de chocolate, ela vai passear no shopping toda estrupiada, do jeito que deixar ela vai.
Às vezes briga com um amiguinho por algum motivo, discute, 5 minutos depois já estão brincando juntos. Exatamente, perdoa na hora, né? E Não dura muito. não dura muito. Então, aí você vê, né? Perdão, né? O perdão é muito ligado com pureza de coração, né? Isso daí que você falou, né? Espíritos puros perdoam automaticamente, né? Eles nem cogitam, é uma coisa automática, né? Porque eles entendem que quem são eles para perdoar ou deixar de perdoar, né? Se Jesus e Deus, ninguém julga, quem são eles para julgar, né? Então, é um perdão meio que automático, né? E é meio igual da criança, assim, né? Um perdão meio automático, né? Que nem vocês falaram. Briga, né? Já brigou, né? Dá um tapa lá, né? Dá um tapa, uma fica chorando, mas passa 1 minuto e estão as duas ali se abraçando, né? A coisa mais bonitinha de ver, né? Como realmente ali briga dura 1 minuto ou 2 no máximo. E assim, quando perdoa, perdoa mesmo, né? Esquece completamente, né? Você não vê criança falando, ontem você me bateu. Nem lembra mais, né? Nem lembra mais. Não é assim? É assim, né? Então, essa pureza de coração aí que Jesus fala, né? A simplicidade, ver as coisas belas em pequenas coisas, estar sempre rindo, né? Levar a vida leve, né? Sem preocupações, sem querer fazer o mal, né? Essas questões aí que as crianças têm, né? E que são, assim, sentimentos, né? Que o espírito puro, né? Também tem, né? Todos os espíritos puros têm essa pureza de coração das crianças aí, né? E, e é isso. Então, para que tem essa pureza da criança, né? Tem várias situações, né? A primeira, ela é presente para cativar os pais, né? Como assim, né? Então vamos entender. A criança tem necessidade de cuidados e aumenta a ternura da mãe. Então não é assim quando a gente vê um ser assim totalmente indefeso, indefeso é a palavra, né? A gente não se compadece e não fica pensando, pô, alguém precisa ajudar esse ser, né? Não somos assim com os animais, né? E com as crianças também a mesma coisa, né? A mãe vê aquele ser totalmente indefeso, né? Que se você não der comida, ele não se alimenta, né? Ele está totalmente dependente de você, né? Então isso cativa as pessoas, essa, essa dependência, né? Esse ser assim tá totalmente, né? É, indefeso, vamos dizer assim. Então, isso vem para quê? Para que se estabeleça um laço entre a mãe e esse filho, né? Porque nesse acolhimento, né, nessa coisa de eu vou cuidar, do cuidar, né, que surge essa questão aí da ternura da mãe que aumenta bastante, né, do amor, né? A mãe não seria cativada por seu filho se encontrasse nele um caráter viril e ideias de um adulto. Se conhecesse o seu passado, né, vamos supor, né, se a mãe ali soubesse que está vindo um espírito, né, de, de um assassino, né, de uma outra vida, né, seria um pouco mais difícil, né, ter essa ternura, né. Então, vendo, né, um ser indefeso, você não imagina esse tipo de coisa, né? Então é mais fácil cativar, né. A atividade, essa, tá bom? Então essa questão aí de de cativar. Só isso? Não, tem outras coisas. Alguém quer comentar sobre isso? Ou Débora, você, sobre essa questão? Pode, pode continuar. Isso aí é aquilo que você está falando, né? Por isso que Deus dá o esquecimento, né? Para a Isso, gente não lembrar, porque imagina você saber que você está tendo um filho que em vidas passadas aconteceu alguma coisa com você e ele. exatamente. Seria chocante, né?
Exatamente. A Débora não quis falar para poupar vocês, mas o que ela quis dizer, mas você descobre que é um ser que matou você na outra encarnação. Ela não quis falar que a Débora é discreta, né? Eu já chego e já sou. Pá! Lá e falo. Ou até algum filho que matou você, o contrário também, né? Também é ou verdadeiro. você, isso também. Exatamente. Como é que ficaria aquela mãe sabendo que foi ela que matou? Então, melhor Talvez esquecer. o processo de culpa atrapalhasse. Exatamente, o processo de culpa da mãe, né? Atrapalhasse até a criação, porque ela super protegeria esse filho, talvez, né? E a Melhor superproteção. esquecer. Exatamente. Melhor mesmo. Melhor esquecer. Vamos entender um pouco mais. Tem mais alguma coisa? Tem vários fatores. Vamos lá. A atividade do espírito precisa ser proporcional à fragilidade do corpo. Aí é uma questão fisiológica, tá? Por quê? O que acontece é assim, o espírito ainda está encarnando. A encarnação se dá um pouco antes da fecundação. Por que um pouco antes? Porque é desde o momento em que isso é decidido, né? Então, lá na espiritualidade, é decidido que aquele espírito vai encarnar, já praticamente já está se definindo uma encarnação aí. Já se começa a aproximar o pai e a mãe desse espírito, entenderam? Então, se a gente for pensar, a encarnação começa antes da fecundação, entendeu? A encarnação é o estado de reencarnação. Só que fisicamente ela começa na concepção, tá? Na concepção. Então, na hora que se une o espermatozoide com o óvulo, esse espírito é colocado ali e começam a apertar os laços, né? A cada molécula do perispírito vai se ligando às moléculas do corpo físico, né? E aí começa a encarnação física. E essa encarnação física, ela continua. Esses laços vão se apertando gradativamente, tá? Até que idade? Até mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, né? E daí, mais ou menos aos 8 anos, essa encarnação está completa, vamos dizer assim, tá? Porque daí depois ocorre o nascimento, mas o espírito, ele ainda não está totalmente encarnado, totalmente no plano material, preso ao plano material. Ele fica meio que nos dois mundos enquanto ocorre essa encarnação. Tá? Por isso é muito comum a criança ver o amiguinho imaginário. Né? Por quê? Porque ocorre muito mediunidade até os 7 anos de idade, porque justamente esses laços não estão totalmente apertados. Então, o espírito que está ali na criança, ele tem uma facilidade maior de estar também no mundo espiritual. E estando no mundo espiritual, é muito mais fácil a vidência para ele e a clarividência também. Tá bom? Vocês estão entendendo essa parte? Interessante, né, pessoal? Legal, né? Eita, caiu. O que aconteceu, hein? Eu caí? Caiu. Eu caí e voltei? E nem percebi? Voltou. Sério? Caiu Eu e caí em que voltou, caiu. momento? Caiu. A hora que você estava com a mãozinha assim, amarradinha, assim, uma na outra. Aí caiu. Parece que você estava Eu não rezando. sei. Agora eu não vou lembrar, mas me fale, mas caiu então não está projetando mais nada, é isso? A hora que você falou assim, legal, né? Aí travou. Não está projetando. Tá, então tá bom. Então vamos lá de novo. Então eu caí, mas vocês escutaram até a parte que eu falei que vocês lembram a última coisa que eu falei? Que legal, né? Que os laços estavam se unindo. Esse A aí criança- está ouvindo perfeitamente. A criança tem
tem muitos episódios de clarividência. Ah, então eu falei Ela tudo. vê o amiguinho imaginário. Ah, legal. Então praticamente eu caí só um pouquinho mesmo. Tá, então é isso. Então, à medida que e a outra coisa que eu ia falar é os órgãos, eles não estão totalmente prontos. Então, por exemplo, o fígado vai se aperfeiçoando, o coração também, a musculatura do coração vai ficando mais forte, né? Lembra da moleira, né? Aqui, que é a proteção aqui, né? Nasce bem fininho, depois isso vai se solidificando. Todos os órgãos, no geral, vão progredindo, né? E o cérebro é a mesma coisa. Imagina se você coloca um espírito que tem uma atividade espiritual muito grande num cérebro ainda em formação. Vocês concordam que o cérebro não ia aguentar a atividade do espírito? Olha que coisa interessante. O cérebro físico, que ainda está em formação, não aguentaria uma atividade muito grande, né? Então, o que é feito? O espírito é meio que adormecido, tá? Então, quando ele encarna, ele perde, né, a lembrança, né, a memória, e como ele encarna e o cérebro está meio vazio, não tem nada ali, não tem memória, ele meio que apaga, né? Auxilia o espírito a apagar essas lembranças, porque ele vai se apegando, ele vai se eh, imantando, né? Se ligando a um cérebro vazio, né? Então, isso automaticamente já meio que tolhe a liberdade e a lembrança do espírito, né? Ele fica condicionado àquele órgão físico que é um cérebro vazio, né? Então ele não consegue lembrar das coisas, né? Porque ele está ali preso naquele local que tirou as lembranças dele, né? Então a encarnação nada mais para o espírito é meio que uma prisãozinha, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ele fica preso no corpo, né? Ele tira a liberdade dele, aquela liberdade que ele tem de volitar, de sair, a lembrança, tudo, isso tudo é meio que tirado dele, ele meio que fica restrito, né? Ele tem dificuldade de volitar, de ir para onde ele quer, ele fica preso ao corpo, né? Por isso que para o espírito não é gostoso encarnar, tá? A gente acha que é ruim desencarnar, né? A gente acha ruim desencarnar porque a gente está aqui encarnado, mas quando a gente chegar lá, é uma delícia desencarnar, viu, pessoal? Os espíritos que já têm um bom nível espiritual e que desencarnam bem, é muito gostoso, porque é uma liberdade, né? Então, se você fizer uma boa encarnação, dá um alívio, né? Uma sensação de leveza, né? Então, claro, o momento é um momento conturbado, mas depois que o espírito se depara com a sua condição de liberdade, é gostoso, né? Então, assim, então tudo isso contribui, né? Então, vamos lá de novo. É a ternura da mãe, né? Para cativar a mãe, essa pureza, né? Porque o cérebro não é proporcional, tem que ser proporcional, tá bom? E que mais aqui? Então é meio que apagado. Então o espírito é meio que ele é meio que bloqueado para que ele não mostre as suas características como ele é logo de cara. Então esse processo vai acontecendo paulatinamente, até que quando ele entra na adolescência, aí lá entre os 8 e 9 anos, né, aí ele começa a ser quem ele é mesmo. Aí sim, aí todos os órgãos já estão praticamente formados, né? O cérebro já tem condição de receber a atividade do espírito, né, total. E aí ele passa a ver, a, a ser ele mesmo, tá? É, aquela mediunidade que tinha na criança, às vezes tende a sumir, tá? Então, espíritos que às vezes tinham uma pequena mediunidade, né, passam a não ter nunca mais. Pode acontecer, tá? Porque essa mediunidade não era uma mediunidade intrínseca, aquela lá da glândula pineal. Nossa, o que é esse glândula pineal? Vocês vão estudar lá para frente. É um órgão que propicia, um órgão físico que propicia mediunidade. Não é essa mediunidade, é a mediunidade causada justamente pelo contato que o espírito ainda tem com o plano espiritual pelos laços não estarem totalmente presos.
Entenderam? E daí tende a quando ele está com esses laços presos, ele fique mais preso ainda, e aí não vê mais o plano espiritual. Tá? Ó, suas ideias retornam gradualmente e seus impulsos proporcionalmente com os órgãos. Ok? Você quer comentar alguma coisa, Débora? Alguém quer comentar alguma coisa? Ó, tem chat aqui, né? O Diógenes está perguntando assim: como fica o espírito em caso de fecundação in vitro e congelamento de embrião, se a ligação do espírito é feita na hora da ligação do óvulo com o espermatozoide? Então, essa questão, Diógenes, é uma questão bem complicada, né? Essa questão de congelamento do embrião, aí a espiritualidade, né, vai de alguma forma, né, fazer com que o espírito não fique preso ali, né? Libere o espírito de alguma forma, né? Mas o ideal, né? O ideal é que não seja feito esse tipo de coisa, né? Porque realmente se já houve a fecundação, o ideal é que você não, não faça essa fecundação congelar, né? Congelar um embrião fecundado, né? Então, o ideal é que isso não ocorra, tá bom? Porque vai dar trabalho aí para a espiritualidade, tá bom? Ok? Que é acontecendo muito hoje em dia isso aí, né? Então, Então, como fica a espiritualidade nessa questão do espírito? Pode haver essa liberação, esse desligamento do espírito após a ligação? Pode olha, acontecer. ele vai ficar levemente preso, né? E vai ficar mais 98% na espiritualidade, mas um pouquinho preso ali, né? Essa questão aí é complicada, tá? Realmente, o ideal é que não seja feito isso, tá? Mas, infelizmente, o homem está mexendo aí com coisas, né, que não deveria, né? Que deveria deixar de forma mais natural. Ok? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Débora? Essa questão? Não, pode tocar. Tá, essa questão da criogenia, a espiritualidade vai tentar atuar, né, da melhor forma. A maioria, eles vão tentar, talvez, utilizar de alguma forma que possa ajudar o espírito, ou se não for, eles vão desencarnar aquele espírito e aquele embrião não vai dar em nada, entendeu? E depende, eles vão ter que estudar aí quanto tempo esse embrião vai ficar desse tempo aí, e, e ajustar, tentar aproveitar essa situação. Agora, o ideal é não fazer esse tipo de coisa, infelizmente. Tá bom? Andréia A dos Santos Andrea Fernandes. levantou a mão. Pode falar, Andréia. Sobre o congelamento de embrião, é que funciona assim, quando alguém vai fazer fertilização, então é retirado os óvulos, né, e os espermatozoides, e eles fazem a fertilização in vitro. Então sai uma quantidade de embriões que podem ser transferidos para o útero. E essa quantidade vai depender, lógico, né, de cada pessoa. Para ser transferido para o útero, vai depender da idade da mulher. Então, até uma determinada idade, pode se transferir até 4 embriões. Quando a pessoa tem menos idade, são menos embriões, porque é uma possibilidade maior de ocorrer a gestação. Os embriões que sobram, eles não podem simplesmente ser descartados. Por isso, ocorre o congelamento. Ou a pessoa faz a doação desses embriões para outras pessoas que estão tentando engravidar, ou eles deixam congelados lá no banco de embriões para serem usados posteriormente, caso a gestação não ocorra, ou se eles resolverem ter outros filhos depois. Então, é assim que funciona a fertilização. E quanto tempo pode ficar esse embrião congelado? Você sabe? Não tem um prazo, não. Então.
Então, essa Não tem um prazo, questão... mas assim, é fato que não pode ser descartado. Sabe? Não é, Ah, né, um material assim, falar, isso aqui não foi usado, deixa para lá, não pode. É proibido. tá, mas e aí? Mas aí todos são usados? É complicado isso aí. O momento vai ser usado? E se o casal decidir não ter mais filho? E aí? Né? Então, Como é que vai? eles podem, porque assim também, né, para manter esse embrião congelado, tem que pagar uma taxa para o banco de embriões. Uhum. Então, se o casal decidir que não quer mais ter o filho, eles não vão ficar pagando essa taxa. Então, eles vão romper o contrato, vão colocar esse embrião para doação. Mas ele não é descartado. Mas não quero mais, joga no lixo, não pode. Que complicado, né? Essa questão é uma questão bem delicada, né? As pessoas têm que tomar cuidado. Tentam, é assim, as pessoas, né? Elas, é engraçado isso, né? Porque elas pensam, né? Na parte de não descartar, mas não pensam que já nesse momento pode ter um espírito ali, né? Preso a esse embrião, né? Então, assim, é complicado, né? Quanto mais tiver consciência do mundo espiritual, vai ser melhor nessa questão aí, É que ok? a ciência ainda é muito separada, né? Sim, exatamente. A espiritualidade vai tentar dar um jeito, né? Eles vão tentar ser o mais correto possível, mas o homem precisa ter mais responsabilidade nessa questão aí, né? Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? No chat. Tá. Questão, pureza das crianças, né? Questão 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Então, só para a gente encerrar esse assunto aqui, né? Então, conclusão, é necessário que haja essa parte, né? Essa situação criança, né? Agora, detalhe, criança no mundo espiritual. Essa parte de criança, isso aqui só é necessário na encarnação. Esse estado de criança no mundo espiritual não precisa. Você não precisa. Aqui, enquanto você está encarnando, você vê que tem uma função, né? Cativar os pais, é, fazer com que os órgãos se adaptem, né? Enquanto o espírito está ali encarnando, né? Etc. O esquecimento, tem tudo isso daí, né? Só que no mundo espiritual isso não tem necessidade. Então, teoricamente, não precisa criança no mundo espiritual. Ah, professor, mas eu vejo criança no mundo espiritual nos livros. A gente já falou sobre isso, né? Lembra lá no Voltei, que tinha as criancinhas? São espíritos que se veem como crianças. Então, podem ter desencarnado em tenra idade, né? Tipo, com 3, 4 anos, e se veem dessa forma lá na espiritualidade. Muitos chegam lá e às vezes falam para eles, você é um espírito, você não é criança, eles aceitam. Muitos não, continuam se vendo dessa forma. E aí, lembra que o pensamento para o espírito é tudo? Então, é difícil fazer eles voltarem a se verem como adultos. Qual que é a solução quando eles não se veem? Encarná-los novamente. Tá bom? Ok, pessoal? Mas não são crianças, são espíritos normais. É porque eles se veem assim. Esse estado criança só existe na encarnação. Para quê? Para isso aqui tudo que eu falei, tá bom? Para cativar a mãe, etc, por causa da atividade do espírito, etc. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Posso seguir? Pode lá, estou tranquilo no chat. Então tá bom, vamos seguir. Questão 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Ao contrário, bem grande. Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, é muito importante, é uma missão ali, é um comprometimento dos pais com aquela situação do, da maternidade ou da paternidade, tá? Então,
foi combinado isso na espiritualidade, né? E o pai e a mãe vão ter que responder se não tiverem aí feito o que deveriam ter feito, tá? Principalmente nessa fase, tá? Que é justamente do nascimento, né? Até mais ou menos o começo aí da adolescência. Por quê? Porque é nesse momento em que o espírito está mais apto a receber ensinamentos. Lembram que ele está meio que amortecido, as tendências dele estão amortecidas? Estando dessa forma, eles estão mais suscetíveis a receberem orientações, conhecimentos, ordens, tudo. Ordens, ordens. Nós temos, os pais têm uma autoridade sobre os filhos e eles devem exercer essa autoridade. Criança não tem querer. A criança faz o que os pais determinam. Tem que ser assim, tá? Tem pai que dá muita liberdade para a criança e deixa a criança querer muito, né? E a criança não, ela tem que entender que os pais são superiores, existe uma hierarquia e que eles têm que obedecer os pais, tá? Pelo menos até terem aí uma emancipação pela lei civil aí que ocorre, tá bom? Então, então é nesse momento que os pais têm que aproveitar para jogar a maior carga moral possível, tá? Então, é nesse momento que o pai e a mãe têm que ficar em cima o tempo todo, cuidando com o vício, para que não adquiram vícios, para com quem que está andando, para observar com quem a criança está conversando, não deixar muito solto com o celular, né? E aí, por aí vai, né? Que estude, né? Não, que não cometam, por exemplo, coisas que você vê deslizes, né, morais. Então a mãe já na hora, não pode, ó, compartilha seu brinquedo com o coleguinha. Como que você falou palavrão? Que feio isso? Por que falar palavrão? Você é um menino tão bonito, ficar falando palavrão. Você é uma menina tão linda, falando esse palavrão fica feia, né? A gente não fala assim, então essas coisas, né? A gente vai corrigindo, né? É, coisas assim, preconceitos que a gente percebe no espírito e na criança, né? Então a gente já corrige, né? Ó, isso é preconceito, somos todos iguais, né? Não tem nada de diferente, né? Essa questão de cor, religião, tudo, né? A gente tem que ficar em cima e transferir os nossos valores, tudo que a gente aprende de bom. A gente dá aí uma sabatinada, a gente dá como é que é? Uma chuva de informação aí para ele, né? Dá uma pega ele e vai colocando um monte de coisa, porque é nesse momento em que a gente consegue mais atuar. Com amor, né? E com amor vamos educando, vamos moralizando e aproveitando essa fase. Pode ser que o espírito, com algumas coisas, né, que traz de outra encarnação, se acerte, né, nessa. Né? Então, se vem com alguns vícios, encontra pais que não têm vícios, olha só a importância de não ter vícios. Os filhos são o espelho do pai, né? Então, às vezes vem com vícios, chega aqui, os pais não têm, talvez ele perca isso, né? E numa encarnação nem venha ter mais contato com cigarro, por exemplo, né? Então, essas questões, né, que às vezes a gente não percebe, mas a gente pode estar mudando, né, um vício de um espírito, né, um vício moral, um vício comportamental do espírito que o espírito traz aí de outras encarnações. Ok? Débora? Aqui está falando, né? Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, né? Muitas vezes, o pai ele explica tudo que ele pode mostrar para o filho, só que chega uma certa fase da vida do filho ou da filha em que ele tem o livre-arbítrio dele, né? Então, por mais que você vá e mostre para ele, olha, esse caminho não é bom, esse caminho não é certo, tem uma hora que você não consegue passar o livre-arbítrio, ele quer escolher aquilo, então tá, você já mostrou todo, você já fez tudo que você podia fazer, você já fez assim, você se virou em
trocentas mil vezes para poder mostrar que está coisa errada. Ele quer seguir aquele caminho, ok, entendeu? Então, dá o apoio, dá o sustento, né? Sempre ali do lado dele, mas não assim que a gente possa, a mãe e o pai falar, não, porque eu falei e ficar naquele desespero. Não, a criança, o adulto, ele vai ser um adulto, né? Ele tem um livre-arbítrio dele, ele escolheu passar pela porta larga. Exatamente. Mas a gente, como pai, está ali, né? No lado a lado daquele filho ali, jamais abandonando ele, né? Mas é a escolha dele. Exatamente, a gente vai ser cobrado justamente nessa fase, onde a gente ainda pode fazer, né? Chega um ponto que a gente não pode mais fazer, aí a gente não vai ser cobrado, né? A gente fez de tudo, né? Até os 18 anos, demos educação, demos comida, tudo, um lar, uma família, demos amor, e aí passou de tudo isso, e ele não aprendeu, aí não é culpa nossa. A gente fez a nossa parte. Perfeito, muito bom colocado, muito bem colocado. Ok? Mas a nossa parte a gente tem que fazer enquanto ainda dá para fazer. Questão 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Aí aqui fica claro aquilo que eu falei. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que lhes se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Está vendo? Isso aí é o que eu falei. Os espíritos escrevem aí, ipsis literis aí no livro dos espíritos, nessa questão 385. Ok? Tá bom? Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Assim, portanto, a infância não é só sutil necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que estabeleceu e que regem o universo, ok? Então, aí a infância, ela é indispensável, né? Ela é uma parte importante aí do planejamento, tá? Da emancipação espiritual de um espírito, de uma evolução espiritual, tá bom? Então é necessário isso daí. Então muito bem pensado, não foi à toa, né, que isso foi pensado. Isso daí é aplicado em todos os mundos aí, universo afora, tá? Tem essa parte aí da criança em sua encarnação, tá bom? Pecado em pensamento, né? Por que pecado, né? Porque é esse o termo utilizado lá, né, no livro, mas é um termo que não é um termo espírita, né? O pecado é errar o alvo, né? O termo da a etimologia da palavra, né? Mas ela vem carregada aí de muito significado de outras religiões, né? O pecado, essa palavra vem meio como outras religiões meio que trazem uma questão de você cometeu e aí você não consegue pagar mais, então ela é muito pesada. Então no espiritismo a gente não usa essa palavra pecado, né? Você pecou, né? Então por isso que ela está entre aspas aí, né? A gente poderia substituir pelo quê, né? Deslize, talvez, né? Alguma coisa assim, né? Uma imperfeição, né? Uma imperfeição no pensamento, né? Então, esse pecado, né? A gente não usa essa terminologia. Então, aí vem uma pergunta, né? Aquele que tem mau pensamento sofre as consequências do seu mau pensamento, mesmo que ele não tenha sido efetivado, né? E aí? O que vocês acham? Então, se você tem um mau pensamento, mas você não efetivou, você sofre as consequências desse mau pensamento só por ter pensado? O que vocês acham? Sim? Só de ter pensado, então você já se deu mal, é isso? Mesmo que você não colocou seu plano em execução. Pô, só 4 responderam, pessoal. É isso que eu ia falar. 4? Vamos lá. Ah, tá. Então,
Tá. Então, sim, aí, ó. Sim, acharam que realmente, só de pensar, nós já nos comprometemos. Aí o pessoal acha que tem aí 14%, né? A intenção é tudo. É uma intenção, é tudo? A intenção. Tá, eu entendi. Já vi que você votou no sim aí, né? Tá, e teve uma Eu, pessoa aí. eu votei no não, mas por que que eu votei no não? Porque pensamentos nós temos, entra um pensamento e sai, né? No nosso cérebro, a gente está sempre, o pensamento está sempre em movimento, só que ao perceber que não é um pensamento correto e modificar, não atuar, não querer pôr em prática o que você pensou, para mim, eu acho que já é um grande caminho. Já é um Perfeito. grande. Tá certo. O melhor ainda, nem pensar. Mas é difícil não O- pensar às vezes, eu é, acho isso, muitas vezes é difícil, né? Perfeito, Agora, se perfeito. você pensa e de repente você toma consciência, poxa vida, esse pensamento não é meu, eu acho que é uma coisa sim. bem interessante, você já está ali É, numa já está evolução evoluindo um maior, né? pouco, Está no né? caminho, né? No caminho Perfeito, certo. olha, É o que um, vocês falaram tá perfeito. Eu vou até é interromper. um degrauzinho. É um É, degrauzinho. Então vamos ver aqui ó, a resposta. É bem isso que vocês falaram, ó. Se você não concebe o mau pensamento, cai no que a Rosana falou. Perfeito. O progresso está cumprido. Você nem pensou. Ótimo, né? Agora, se você tem o pensamento, mas repele, já tem o progresso operando. Beleza, Flavião. Você também falou isso aí, né? Já não está perfeito, né? Porque né, a Rosana tá certa, não está tá mais ou perfeito. menos, mais ou O menos. melhor era nem pensar, mas já está o progresso operando. Você pensou, mas você falou, olha, é melhor eu não fazer. Então já tem o progresso. Agora, se você concebe o mau pensamento e nele se compraz, tem prazer, aí o mal está ainda fortemente presente. Então aí você tem o mau pensamento, vai lá, executa ou cede, aí ainda você ainda está no mal, tá? Então o ideal é isso, né? A gente às vezes está em algumas coisas aqui nesse ter o mal e ainda se comprazer. Mas tem aqueles que a gente tem o mal e já tá repelindo, então já estamos progredindo. E tem alguns que a gente nem pensa, aí já está cumprido. Olha que bacana, né? Então, Elcio, é isso. tava pensando agora, antes de começar a fazer o curso, né? Vi aquelas coisas, aquele cara, o cara estuprou, matou, aí vai a polícia e mata. Você fala, bem feito, danado, tem que morrer mesmo. Agora, nem assim, só a ideia, né? Passou isso, fez aquilo, fala, pô, é irmão, é tudo irmão, vai fazer o quê? Ele tá tá na É um experiência dele. irmão, exatamente, é um irmão que se comprometeu, né? E a gente vai ter É, misericórdia e tristeza, né? Por ele estar nessa aí tem que situação. ficar, na verdade, é triste por ele, né? Exatamente. É triste, triste, né? Ver o irmão tá nessa situação, não entendeu ainda, não caminhou, né? Mas ele vai ter que se acertar, né? Com a justiça, né? Dos homens e de Deus, né? E as É bem leis divinas. assim, eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. Mais ou menos isso. É Mais ou isso. menos isso, né? Mais ou menos É. isso. Exatamente. Ok? É difícil a gente conseguir, né, entender isso, né? Porque a gente sempre tem muito ódio, né? A gente tem essa coisa, né, do não compreensão, né? A gente já julga, já quer matar, né? Pena de morte, né? Se a gente vê a maioria das pessoas que não tem aí espiritualidade, já quer matar, né? Quer Só que não é matar. bem assim, nós vamos estar igual, né? Nós vamos estar se igualando, né, a um assassino, né? Então, é difícil encontrar, né, o limiar aí, né, entre a linha tênue aí entre a bondade, né, e até que ponto, né? Eu acho que a gente tem que ser bom, não bonzinho, e a justiça tem que ser cumprida, né? Ok? Aí outra coisa, né? Você vai estuprar tua mulher, tua filha, é uma coisa, você vê na televisão é outra também, né? Então, mas ó, estuprou sua mulher e sua filha, né? Aí que tá, é difícil, mas o ideal é que você tente desenvolver o perdão. Tem que perdoar, É né? muito difícil, mas isso é que mostra o quanto você já desenvolveu e quanto você entende, né? Uhum. E assim, não existe ninguém, a gente já tem esse conhecimento de que não existe ninguém inocente, né? Então, infelizmente, né, Sim, também se tem aquele essa, né? irmão passou por isso, por alguma razão deveria ter passado. Olha a É, situação. A gente tem que olhar com olhar já espírita,
né? Com isso. Senão a Exato. gente está estudando aqui para quê? Tem mais Se a essa gente ainda também, continua né? com o mesmo olhar. Então, ok? Tá bom? Vamos Beleza. seguir. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração e em seu pensamento, né? Mateus. Então Jesus fala, né, que realmente quando você pensa, você já de alguma forma você cometeu algum ato, né? O ideal seria não pensar, entendeu? Seria nem pensar. Então, por exemplo, se você está na rua e você tem um compromisso com a sua esposa, né? Se você sabe que você tem um compromisso, que você assumiu, para que você vai ficar olhando, né? Para desenvolver alguma imperfeição que você sabe que você tem? Então, vamos supor, você ainda não consegue controlar isso. Então, não olhe, não pense, tenta não olhar, porque você já sabe que você tem esse defeito. Então, o melhor seria segurar isso, né? Nem olha, porque se você vai estimular isso em você, se você sabe que você ainda não consegue tratar isso daí de uma maneira legal, né? Então, nem olha, né? Então, o ideal é isso, quando a gente chegar nesse ponto de saber que nós temos aí, eu estou dando um exemplo, né? Um compromisso e a gente nem pensar, né? Já cortar o mal pela raiz, aí tá perfeito, né? Olha só que legal, né? Ok? E a mulher também, mesma coisa, tá, pessoal? Só dei um exemplo aí, mas com a mulher é a mesma coisa. E aí, pessoal, vocês acham que a carne é fraca? Ai, professor, mais uma enquete, mais uma enquete, vamos lá. Vocês acham que a carne é fraca? Sim ou não? Ih, ninguém preencheu, já estão preenchendo. 2 pessoas responderam só? Esse pessoal é muito lento para escolher sim ou não. Eles ficam pensando. É fraca, não é fraca? Será que é fraca? Não é? Vamos lá. Ai, tá empatado. 50% Empatou. falou que sim. 57% falou que não. E aí? E aí? Nossa, como empatou! 57% falou que não, 43% falaram que sim. Pessoal, a aula de sexo. Ah, meu Deus, não serviu para nada a aula de sexo. Ai, que desespero. Vamos lá, pessoal. 43% falou que sim, 57% falou que não. Ficou meio que equivalente aí, né? Vamos lá, vamos entender isso daí. Não, é o espírito que é fraco. Pessoal, não existe isso de carne fraca, pessoal. A carne é um paletó, é um envoltório, é como você colocar uma roupa. Você pega uma roupa e coloca. É uma roupa, não tem. A carne não pensa nada. Ah, professor, e os hormônios? E quem controla os hormônios? Quem é que controla? O espírito. O espírito controla tudo. Controla os hormônios, é o espírito que manda. A carne é só uma carne. Ela não tem querer, ela não tem vontade. É matéria. Matéria não tem vontade. Tá? Então, não, a carne não é fraca, é o espírito que é fraco. Isso não existe. Tá? Então, tudo que a gente tem aí de deslize nessa questão aí, né, do interesse, do sexo, das paixões aí exageradas, é o espírito. São tendências, viciações que nós trazemos de outras encarnações, coisas que nós trazemos da nossa educação. Por isso as mães têm que tomar cuidado com essa questão de o filho pode tudo e a filha não pode, né? O filho não pode também, né? Então, responsabilidade para o menino e para a menina, né? Então, essas questões, né, a gente tem que ficar atento, tá? Porque é o espírito que manda. Então, tudo. Então, esses deslizes que a gente tem, né? O homem ou a mulher que comete adultério, é o espírito, não tem nada de carne fraca. Quem domina a carne, quem domina o corpo, é o espírito. Nós somos seres espirituais. O corpo é um envoltório físico que não tem querer, não tem vontade, tá bom? Tá? E esses hormônios podem ter alguma coisa a ver? Podem, mas é o que eu falei, é o próprio espírito que controla. E eles podem representar, vai, uma parte ínfima, vai, 0,1. Você controla, né? O espírito controla, o espírito faz o que ele quer,
né? São viciações, os nossos desvios, viciações, hábitos que adquirimos, né? Que nos permitimos em encarnações passadas. Ok, pessoal? Lembra da aula de sexo. Vão lá, procure, está liberado lá no nosso canal lá. Assistam lá a aula de sexo de novo, hein? Ó. É, vamos lá. Chat. Para mim não aparece o botão para votar. Agora já não vai aparecer mais, André. Agora já cancelou. Paciência. Próxima você vota. Por que aconteceu isso? Sei lá, André. O importante é que você está aqui conosco, escutando a aula, e eu estou super feliz que você está aqui com a gente. Tá bom? Vamos lá. O céu e o inferno, tá? Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma. Isso aqui está no céu do inferno, tá? No livro Céu e Inferno. Sofisma para escapar às responsabilidades, tá? A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. Então, tipo, o que está querendo dizer é que o espírito fala que a carne é fraca, jogando para a carne a responsabilidade. Aquele é a carne, entendeu? Jogando para o corpo. Então, é uma maneira do espírito se esquivar, falando: a carne é fraca, eu não aguentei, é o corpo. Mas isso daí, para nós espíritas, não cola, tá, pessoal? Não cola, tá? É o espírito, tá bom? A carne. Desculpinha. Desculpinha. Fica um quadrado preto cada vez que tem uma enquete. Não sei por quê, Andréia. Algum bug, algum problema, infelizmente. Tudo bem, não tem problema. O importante é que você está aqui, está aprendendo com a gente. Na verdade, a enquete é só uma brincadeira nossa aí para a gente ver, né, como as pessoas pensam, né? Para a gente medir aí. Mas é brincadeira, tá? O importante é a gente aprender. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a obra material, o cunho do seu gênio. Ok? Isso está no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7. Nós vamos estudar esse livro inteirinho no segundo semestre do Básico 2, do ano que vem. Ok? Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Entendida essa parte? Então, não adianta mais essa desculpa de que a carne é fraca, tá? Ninguém vai mais chegar para a esposa, a carne é fraca. Ou a esposa vai chegar para o marido, a carne é fraca. Não. Tá? Então, a Camila e o Daniel que estão aí, ó, um não dá, mas um não aceita mais, hein? Agora você se ferrou um com o outro, porque o outro não vai aceitar mais. Essa desculpa não cola mais. Essa desculpa não cola mais. Tô brincando com vocês, tá bom? Eu sei que vocês são aí um casal muito lindo, né? Que vocês não têm esses problemas. Mas é uma brincadeira, tá bom? Vamos seguir. Pureza de coração, né? A pureza de coração é impureza consciente. Então, o que acontece, né, com a pureza de coração? Primeiro, o espírito tem uma pureza consciente e intencional. Então, ele tem uma impureza consciente e intencional. Então, ele é impuro, ele tem consciência de que ele é mau e é intencional essa maldade que ele faz. Depois, ele tem uma impureza inconsciente. Então, tipo, ele acha que ele é melhor do que ele, na verdade, é. Então, ele tem aquela impureza inconsciente. A gente está mais ou menos aqui, tá? Entre a impureza inconsciente e a neutralidade, tá bom? A gente está mais ou menos aqui nesse meinho aqui, tá? Entre o cinzinho e o verdinho claro, tá? Então a gente vai para cá, tá meio neutro, às vezes tem uma impureza inconsciente, às vezes tá um purinho neutro. A impureza aparente, pode vir, vai, vamos dizer que de vez em quando alguns atos a gente vai para lá, mas muito pouco, tá? A gente está mais aqui e devagarinho, vai, de vez em quando a gente pode chegar lá, mas logo voltamos para cá. Ô, Elcio, Aqui só ainda. tem, só tem pureza aparente na hora que chega o cachorrinho, né, o gatinho, aí tem a pureza aparente. Que bom, né? Então, mas é uma pureza aparente, né? Se a gente sente um amor por aquele bichinho, né? Essa é uma pureza aparente, é verdade, mas foi bem colocado, Flávio. É uma pureza aparente, um amor, né? Um amor sincero, né? Um amor por alguém desconhecido, né?
um amor por alguém, né, que cometeu um ato ruim, isso é uma pureza aparente, né? Então é bem legal. Então, com o tempo, a gente vai tendo essa neutralidade. Depois nós vamos ter uma pureza aparente e depois uma pureza verdadeira, que é aquela pureza verdadeira mesmo, tá? Que não é aparente, a gente tem mesmo, tá? Então a gente está transitando aí entre esses daqui, né? Aqui eu acho que não, né? Com essa maldade intencional, né? Talvez em alguma coisa, mas muito rara, né? A gente já está mais transitando aqui, né? Mais nesses três aqui, né? Pode ser que venha aqui um pouquinho, né? E a gente fica transitando aqui. Ok, pessoal? Tá bom? Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. E eu coloquei aí, né? Porque esse é o trecho da Bíblia, né? Tá lá em Marcos, né? E tem bastante, né? Essa parte muito bacana, né? Jesus sempre aproveitava, ó, vem aqui todo mundo, eu vou falar para vocês, ó, vem aqui de uma vez por todas. Não é, né, o que entra na boca, o que sai, né, da boca e do coração, né? É o que o homem manipula, né? A gente pega o fluido cósmico e transforma esse fluido cósmico o tempo todo. E daí o que a gente faz? A gente manda, né, para o universo de volta, né? Manda para as pessoas, manda em formato de boas coisas, manda para o planeta, né? A gente pega e muda. E como a gente está mudando? É isso que importa, né? Essa é a verdadeira pureza, né? E é bacana, né? Jesus fala, né? Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles estavam preocupados com essas coisas materiais, né? Com essas rituais, né? Para que tinham. E na verdade eram tudo podre por dentro, né? Que nem ele falava, né? Sepulcros caiados, né? De branco e podres por dentro, né? Jesus falava isso, né? Era tudo bonitinho por fora, estava limpo, com a mão lavada e o coração podre, né? Então, essa questão é muito interessante, né, Débora? Você está quietinha aí, Débora. Sim, porque ele próprio, ele sabia o que os fariseus faziam, né?
Ele percebia o que era, então eles agiam de uma maneira, né? Mas não era tudo aquilo que eles falavam, né? Que eles colocavam em ação, né? Eles podiam até falar, mas não era o que eles faziam. Era dessa forma, né? Eles não... Então, Jesus mostra para eles, né? Para todos os discípulos, né? Que não é o que Sim, sai, não é o que entra na boca, é o que sai da boca, né? O pior é esse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala a respeito de um irmão nosso, que nem o Flávio e o Elcio estavam comentando, a Rosana, né? Nos slides anteriores. A gente tem que tomar cuidado como vai falar, né? Por quê? Porque, afinal de contas, ele é um irmão teu, né? Você não sabe o que você fez em vidas passadas para hoje a gente estar passando pelo que a gente está passando, né? Se a gente matou, se a gente roubou, se a gente estuprou, né? A gente não deve falar, a gente não deve julgar e nem condenar ninguém. Cada um tem sua vida, cada um veio com aquela missão a cumprir. Então, que a gente e nem ter dó, né? Porque ninguém é vítima, que nem o Costa fala, né? Ninguém é vítima. Se a gente está aqui na Terra, é porque alguma coisa de errado a gente fez. Então, que a gente faça e faça bem feito, já que a gente se propôs a cumprir com aquilo que, né, a gente pôs no nosso processo reencarnatório. exatamente, né? Exatamente. É o irmão nosso que está no estágio ainda não aprendeu algumas coisas, né? A gente tem que ter essa compreensão, tá ali batalhando com a gente no mesmo planeta aqui, né? Vai chegar um momento, né, que e talvez esse irmão ele possa ter um defeito, mas pode ser que em alguma coisa ele é melhor do que você, né? É esse que é o problema, a gente não consegue, né? A gente vê só um aspecto da pessoa, a gente não consegue ver ela inteira. Quem tem esse poder de julgar, de conhecer, é só Deus, só o Pai que consegue ver o ser por inteiro, entendeu? A gente não consegue, né? Às vezes o cara é um, é um, como é que eu posso dizer assim? O cara é um, como é que é o nome daquele que rouba, vai? Quando tá na política e rouba, como é que é o nome? Corrupto. Corrupto, perfeito. O cara é corrupto, às vezes, no cargo, mas ele é um filho excepcional, né, às vezes. E às vezes você é um cara honesto, mas você trata sua mãe e seus pais de uma maneira desleixada. Então, assim, você entende o que eu quero dizer? É difícil a gente julgar, né? Porque tá todo mundo aí no mesmo nível, né, de evolução, e tá todo mundo no mesmo barco, tentando melhorar várias capacidades, vários defeitos, né? E é assim que, né, a gente está sendo martelado aqui, né, na matéria, para que a gente aprenda, né? Então, na hora que acontece, o corrupto vai preso, né? Para quê? Para que, teoricamente, deveria, né? Para que ele aprenda a não fazer mais isso, né? E aí é assim que o espírito vai aprendendo, ok? Então, vamos lá. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Mais fácil observar os atos exteriores do que reformarem-se moralmente, né? Muita gente é assim, né? É mais fácil, às vezes, ir na igreja todo sábado, né? Do que saber perdoar, né? Então fica por fora. Ora pra caramba, ora bastante, mas por dentro, né? Pão bolorento, né? Então, é assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com as aparências, né? Acreditavam ter sua salvação assegurada. Pipoca! Pode sair daí! Minha cachorrinha, quando vai lá para a cozinha, eu fico preocupado, que ela nunca vai sozinha lá. Quando ela vai, eu penso que ela vai fazer xixi no tapete da cozinha. Vamos lá, vamos voltar. Já chamei ela. Acreditavam ter sua salvação assegurada antes pelas práticas exteriores do que pela moral. Né? Então, eles achavam que você lavando bem a mão, você ia estar salvo, né? Nada a ver, né? É só a moral mesmo que salva, né? A caridade, etc. Não basta ter as aparências da pureza, é preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Vocês lembram daquela aula que nós tivemos lá no começo sobre
lá no comecinho que a gente fala que Jesus não veio destruir a lei, que ele não veio destruir a lei moral, mas ele veio destruir a lei dos homens. Lembram disso? É isso, ele veio acabar com essas coisas que eram as leis que não eram da lei de Deus. E sim, estavam incorporadas ali dentro, mas é um código civil que está ali dentro disfarçado, entendeu? Então a gente tem muito essa mania, né? De ligar muito para as aparências e pouco pelo que tem lá dentro. Ok? As atitudes internas nos elevam, as externas nos diminuem, né? Me honro com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ok, pessoal? Vamos mudar de assunto aqui, né? Para variar, a gente está atrasado, vamos correr aqui. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-o e atira-os longe de ti. É melhor que entres na vida tendo um só pé ou uma mão que ter dois deles e ser atirado ao fogo eterno, né? E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira longe de ti. É melhor que entres na vida tendo um só olho a ter dois e ser precipitado no fogo do inferno, né? Mas Jesus, ele usa aí alegorias, né? São palavras fortes, né? Para dizer o quê? São cores berrantes aí, né? Para dizer, olha, tira essas coisas ruins de dentro de você. É preferível que, às vezes, as coisas materiais fiquem em segundo plano para que você entre mais puro no plano espiritual, entendeu? Então pensa na sua pureza, né? Esqueça as coisas materiais. Se você tem coisa, se teu olho é motivo de escândalo, então atira fora. O que que ele quer dizer? Ele quer dizer isso, se você está usando o olho para ver maldade, para ver adultério, para ver coisas que não vão te fazer bem, violência descabida que vai te fazer mal, né? Então, se você está usando o olho para coisas ruins, então não olha. É isso que ele quer dizer. Tira de você, se você está usando o olho, a mão de forma errada, então não usa, corta a sua mão. Você está usando a mão para esfaquear alguém, então é preferível que você corte sua mão, é isso que ele quer dizer, né? Mas o que ele está querendo dizer é preferível que você se segure, não faça isso, do que entrar maculado lá no plano espiritual, né? Comprometido, né? Então, o que que são os escândalos no sentido vulgar, né? Repercussão de uma ação que vai de encontro à moral, ao decoro de modo ostensivo. Ele ainda é necessário na Terra, tá? Por quê? Porque é decorrência da imperfeição humana. Como todos nós somos imperfeitos, não tem como fugir do escândalo. O escândalo vai existir. Não tem como. Porque estamos ainda num mundo de expiação e provas. As pessoas estão devendo, tem que acertar. Então, o escândalo vai acontecer, né? O que que é o escândalo nesse caso? É as coisas que vêm para que são ruins e que vêm para nos colocar nos eixos, tá? Então é um mecanismo de punição para uns e prova para outros. Então, no sentido vulgar, ele ainda é necessário na Terra. Por quê? Porque nós estamos aí no mundo de expiação e provas. E no sentido evangélico, é tudo que resulta do vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussões. Então, o escândalo é isso, tá? Não é necessário, na verdade, no sentido evangélico, ele não é necessário. Então, lá na espiritualidade, a gente não precisa dele. Não há para os homens a obrigação de praticar o mal. Então, a gente não temos a obrigação. Quando o mal for banido, todos serão felizes por serem bons. Então, escândalo na espiritualidade não é para existir, não é necessário. Mas na Terra ainda é, porque nós vimos aqui para ainda pagar as nossas dívidas, né? E aí é necessário que os escândalos aconteçam para que acertemos as nossas dívidas, né? Aí Jesus falou: ai do mundo por causa de escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem porque o escândalo venha. Você concorda que se a gente não é espírita, isso é muito difícil de entender, essa fala de Jesus, né? Então, isso aí Jesus fala em Mateus capítulo 17, versículos 6 a 11. Então, você estando em outras religiões, dá um nó na cabeça, você vê Jesus falando isso, né? Mas nós espíritas entendemos isso. Como? Parece uma contradição, mas não é. Esta passagem, entre outras do Evangelho de Jesus, só pode ser compreendida à luz do Espiritismo. Então, a gente só consegue entender o que Jesus quis dizer sendo espíritas. É difícil com outras religiões você entender o que Jesus quis dizer com isso. Então, vamos entender. Ele quer dizer o seguinte, que é necessário ainda que os escândalos aconteçam, porque nós estamos na Terra, no plano de expiação e provas. Então, ele tem que acontecer. Mas ai de quem cometa o escândalo. Então, é assim, você está aqui,
você ainda vai ter que acertar suas dívidas. Então, vai ter alguém que vai servir de instrumento para que você acerte suas dívidas. Então, por exemplo, vai ter alguém que vai bater no seu carro, vai ter alguém que vai te maltratar, que vai te enfrentar, né? Pode ter alguém que vai causar violência contra você, possa te assaltar, né? Então, essa pessoa vai servir de escândalo, de instrumento para que o escândalo ocorra. Mas ai de quem? Mas acontece que essa pessoa, apesar de estar servindo de instrumento para que o escândalo aconteça, e ele tem que acontecer para que você resgate os seus atos, ele, por sua vez, vai ter que pagar pelo que ele fez. Entendeu o que Jesus quis dizer? Complexo, né? Mas faz todo sentido, né? Só à luz do Espiritismo a gente consegue entender como as coisas funcionam, né? Então, naquela época, eles não devem ter entendido nada, né? Mas agora a gente entende o que ele quis dizer. Ó, escândalo precisa ocorrer, mas ai de quem comete escândalo. Ah, professor, mas se não é aquela pessoa, então como que o instrumento vai ocorrer? Vai ser outra pessoa. Né? Então, vai ocorrer o escândalo com você, mas não vai ser aquela, vai ser outra que vai estar fazendo no lugar, e aquela outra pessoa que vai ter que acertar. É assim que acontece, as coisas se encaixam no mundo de expiação e provas, tá bom? Ah, professor, e quando não tiver ninguém mais ruim para fazer você pagar? Pois bem, é por isso que o mundo de expiação de provas deixa de ser expiação em provas, porque as pessoas não precisam mais pagar, e daí não vai ter as pessoas que estão aqui querendo mal, não vão ter mais a razão de ser instrumento, então eles vão ter que ser deslocados para outros orbes inferiores, porque aqueles que estão aqui já aprenderam tudo, não tem mais dívidas, eles não vão precisar mais de instrumentos para acertar suas dívidas. Então, aqueles que serviriam de instrumentos são levados para o planeta primitivo, ok? Porque a quem ficou aqui não precisa aprender mais nada. Entenderam? Dá um nó na cabeça, mas você vê como as coisas se encaixam? Legal, né? Muitos tentam evitá-los para preservar seu orgulho, segundo Jesus. Vasos limpos por fora e imundos por dentro, né? Tenta evitar, né, o escândalo. Venha de onde vier, exige reparação proporcional ao mal causado, que é a lei de causa e efeito. Cortar as mãos, que é uma simbologia, significa devemos destruir em nós a causa do mal, o sentimento impuro e tendência viciosa. Eu falei isso agora há pouco. Aquele que inconscientemente serve de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez menos mal e também deve ser punido. É o que eu acabei de falar para vocês também. Ok? Serviu de instrumento, mas também será punido. É o que Jesus quis dizer aqui. Ai do homem, porque o escândalo vem. Ok? Interessante, né? E aí o Vianney faz alusão aí à lei de causa e efeito, né? Crede, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista muitas vezes é o anjo tenebroso que conduz à morte, né? Nota de Kardec: quem matou pela espada perecerá. Pode ser traduzida por sempre se é punido por aquele que se pegou. Por que Kardec faz essa nota? Porque, do jeito que ele fala, quem matou pela espada perecerá, dá a impressão que é sempre a lei de ação e reação, né? Mas não é bem assim, né? O que a gente fez, a gente vai ser punido. Só que a gente pode aliviar essa punição como? Fazendo caridade. Então, essa lei de ação e reação não é a lei de talião, tá? Em que sempre você vai ter que pagar. Você consegue amortizar o que você deve fazendo o bem. Tá bom? Resumo, para terminar. Devemos ter a pureza das crianças em nossos corações, tá? Devemos vigiar os nossos pensamentos. Não é o que entra pela boca do homem que suja o homem, mas o que sai da sua boca. E devemos destruir o mal dentro de nós. São essas 4 coisinhas que nós falamos aí na aula de hoje, que estão aí nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Um capítulo muito lindo, né, pessoal? Então é isso, tá bom? Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se segundo a tua palavra, né? E aí, né, temos aí, né,
um espírito puro, né, de coração, né? Linda, né? Maria, né? Maria, que é aquela que cuida das regiões mais complicadas do planeta, né? Que é o Vale dos Suicidas. Nós vamos estudar aí em obras aí para frente. E é isso, né? Que ela possa aí nos iluminar, né? E trazer essa pureza de coração para o nosso dia. Tá bom? E é isso que eu queria trazer para vocês. Uma ótima noite. Passa as palavras para Débora. É pequenininha, mas falou bastante coisa a aula, né? Foi pequena, mas fala bastante coisa, né? Quando a gente vai vendo, tem muita coisa lá dentro que a gente não percebe, né? Mas aí a gente traz e aumenta, e aí vamos enxertando e a aula fica legal. Legal. Que bom que vocês vieram, estão aí aprendendo com a gente. Vamos lá, Débora. Então, Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula, Débora? Você também, sobre esse assunto? não, tá bem esclarecido, Elcio, tranquilo. Sobre aquela parte do pensamento, né? Quando a gente pensa, mas não coloca em prática. É diferente de quando a gente pensa e faz. Tem um trecho que fala: Deus, que é bom e justo, ele considera essa diferença. A intenção. Sim, Mas considera, a exatamente. responsabilidade também está no pensar, mesmo que não coloque em prática. Mas pensou no mal, Perfeito, que foi. tem a responsabilidade também. Perfeito, isso mesmo, foi o que Jesus falou, né? Já cometeu adultério em pensamento, né? É Né? diferente Então, daquele que é diferente da responsabilidade daquele que pensou o mal e fez. Isso. Mas tem responsabilidade. O ideal é que a gente vá Nem trabalhando pensar. naquilo lá. Que a gente ainda a gente pensa, já está melhorando, mas o ideal é que a gente caminhe para não pensar. Perfeito. Isso aí. A Bia está falando aqui no chat, assim, peraí, deixa eu abrir aqui. Sobre pensamentos, sempre me vem à mente o orar e vigiar. É bastante responsabilidade. Pensamentos são muito poderosos. É isso mesmo, Bia. Perfeito. Pensamentos Você são muito poderosos. você lançou para o universo, é automático. É pensar e lançar. Sim. Porque o pensar é a ação do espírito. A gente fala não fez na matéria, mas o pensamento é a ação do espírito. Você fez em espírito. Entendeu? Sabe o que eu ia falar? Agora que a gente está lendo, né, tendo as aulas e tal, a gente está falando muito sobre pensamento ultimamente, e eu estava pensando justamente sobre isso, porque se você reparar bem, a pessoa vamos falar assim, ruim de coração, vai. Ou seja, ela tem maus pensamentos. Então, quando ela morre, ela acaba indo para onde? Umbral, um lugar mais pesado, certo? Sim. E se a gente pensar no todo, eu, você, a Débora, todo mundo aqui, se você vê o meio que você convive, as pessoas que você trabalha e tudo que rege a sua vida flui muito parecido da forma que você pensa. Isso. É isso aí. Né? Então, assim, a sua vibração que vai determinar tudo, né? Tudo. Aonde está o seu pensamento, aí estará o seu tesouro. É. Jesus falava. Então, essas coisas são importantes, né? É isso aí. Perfeito. Enquanto os outros não têm essa capacidade, a gente já tem, vamos mudando o ambiente em volta, né? Fazendo com que as pessoas também, de alguma forma, mudem, né? Ok. A Bia colocou aqui, ó. Lembro de uma aula passada onde foi falado sobre os pensamentos que os espíritos usam para criar armas para atacar casas espíritas, por exemplo. No livro Voltei, também explica essa parte, que nossos pensamentos criam coisas. São muitos os exemplos, é isso mesmo, Bia? Perfeito.
Lembra que o Dr. Bezerra passou lá naquela parte lá que a gente fala que é umbral, que tinha formas, pensamentos dos encarnados? Isso, Tudo criação mental. tudo criação mental. Isso aí. Vamos lá, pessoal? Vamos Tá, encerrar mas então, para a gente não então, estender mais? então vamos agradecendo a mais uma aula, agradecendo aos nossos amigos espirituais, agradecendo aos nossos mentores, ao mentor deste grupo, por uma aula, por um ensinamento esclarecedor, agradecendo ao nosso professor Elcio, e assim vamos envolvendo o nosso irmão Sidney. Não, Sidney não, peraí, calma lá que eu mudei de... A nossa irmã Rosana, que faz as vibrações, e o Daniel, que fará a prece final. Então, aproveitando, né, o assunto da noite, o pensamento, vamos elevando os nossos pensamentos com muito amor, com muito carinho, e vamos distribuir esses sentimentos, esses pensamentos em forma de vibrações. Vamos vibrar pela paz, a fraternidade, o equilíbrio a toda a humanidade, a toda a natureza. Vamos vibrar pelos governantes de países, dirigentes de religiões, todos que são encarregados de elaboração das leis, para que promovam essa paz, essa união. Vamos vibrar por todos os enfermos do corpo físico e do espírito, onde quer que se encontrem. Vamos vibrar por todos os necessitados, sejam do alimento, do abrigo, do agasalho, de uma palavra amiga, de um bom conselho. Vamos vibrar para o nosso lar, mentalizando paz, harmonia, união, saúde, agradecendo por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos agradecer a mais esse dia de aula, de ensinamentos, que a gente possa, a cada aprendizado, evoluir um pouco mais, dar um passo à frente e tomar consciência de que cada ato e cada pensamento envolve e tem um poder e uma energia muito grande, né? Agradecer a todos os ensinamentos, aos professores, aos alunos que aqui estão presentes e a todos os nossos irmãos desencarnados que também nos acompanham aqui nessas aulas. Que assim seja, graças a Deus. Deus abençoe Jesus. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês já estejam lendo o livro. Mais um pouquinho, a nossa prova está chegando. A Beatriz falou que você emocionou ela, Rosana, com as suas vibrações. Vamos pegar o resuminho aí do Els, vamos tentar usar na semana. Tomar cuidado com os nossos pensamentos. Pensamento. É isso aí. É isso aí. Então tá bom, galera. Boa semana para todo mundo aí, viu? Boa noite, pessoal. Boa tudo de semana. bom. Muita paz Tchau, para tchau. vocês. Obrigado pela Boa presença. noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Tudo de bom. Tchau, Um tchau. beijo, Bia. Um beijo.